Desculpa aí, Andrezão, tudo bom contigo, irmão? Tudo bem, irmão? Já estava quase saindo fora. Não, eu vi, cara. Atrasei um pouquinho, cara. Tudo tranquilo? Tudo certo, você. Tudo bom, cara. Começar aqui te agradecendo aí por ter aceito o convite. Uma Pô, honra, meu irmão, estar junto aqui com você. Trocando uma rápida ideia. A gente só tem uma hora aqui para conversar, mas pô, dá pra a conversar. gente pode fazer de novo aqui. Enfim, eu tenho um projeto que a gente faz uma conversa maior aqui em casa. A gente pode combinar isso depois. Então hoje é só um trailerzinho aí do que a gente pode conversar para frente. Mas muito grato aí pelo seu tempo, né, cara? Como o mestre Rickson falou, nosso tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? Eu não vi ele falando isso não, mas eu falo isso pra muita gente também. E pra mim também. Eu acho que a gente que vai ficando mais velho um pouco, né, mais experiente, a gente já correu muito atrás de grana, né? A saúde com certeza está em primeiro lugar, mas eu acho que a saúde e o tempo, né? Porque sem saúde você não consegue correr atrás da parte financeira, que é uma coisa que muitas vezes tira você do foco da saúde. Muita gente trabalha tanto que não tem tempo para si próprio, nem para se cuidar, para cuidar da saúde. Né? Então, eu realmente concordo que o tempo é uma coisa muito preciosa. Verdade. Bom, então, queria novamente agradecer, cara, e até começar, geralmente eu inicio falando um pouco do início da jornada, né, cara? Porque essa conexão inicial é sempre muito importante, né? E principalmente você, porque eu sei assim que você veio de uma época ali, cara, do iniciozinho do jiu-jitsu, do início dessa atmosfera, né, cara? O negócio se criando no Rio de Janeiro, onde foi quase, né, a origem dessa explosão toda, né, cara, dessa nossa arte marcial tão poderosa. E você conhece a fundo muitas histórias, né, que acabaram moldando também muita coisa da arte. O que acontece é o seguinte, é muito difícil falar que eu estou desde o início, estou desde o início de uma geração, né? De uma geração que a minha geração é abaixo da do Helson, da do Rorion, né? Ela é da do Hollis, né? A minha geração é do Carlinhos Gracie, do Crowley, do Rickson, Sim, e a garotada que veio embaixo, mas é do início, eu não digo nem que na época que popularizou, não foi também a época que popularizou, porque já era popular desde 1930, 40, que o Hélio Gracie tinha muita influência, né, acho que no Brasil todo, né, ele, com as aulas que ele dava, o tipo de aula que ele dava, os desafios que ele já estão nessa desafio há muitos anos, né, desde eu vejo hoje histórias do Jorge Gracie, 1930, né, e Gastão Gracie, outros Gracies que nem são muito conhecidos. Mas eu sou de uma época que eu acho que o divisor de água, o Reison Gracie fala muito isso, foi antes do Hollis e depois do Hollis. Né? Por acaso o Hollis tinha uma academia junto com o Carson Gracie, em Copacabana, e eu acho que essa academia é que popularizou o jiu-jitsu para nós ali, daqui da Zona Sul, né? Porque na zona Norte já tinha a Academia Fada, que fazia um belo trabalho, e outras academias, como o Muniz, tinham outras academias, mas para mim, que fui criado, eu era do surf, né, e comecei a ver as situações acontecendo, eu acho que em 1980, realmente, final de 70 e começo de 80, foi quando tudo iniciou, né, da rapaziada toda, muita gente entrando na academia do Carson também. Então, foi legal ter vivido. Eu, pelo menos, eu vivi o início, né? Por exemplo, eu digo que o Royce Gracie foi um grande divisor de água também, né? Porque sim. foi quando ele fez aquele show lá nos Estados Unidos, e o mundo inteiro, teve que se render ao jiu-jitsu. E eu, por acaso, eu vi o Royce muito pequeno, né? Eu já era tio Malibu do Royce, o Royce tinha 10, eu tinha 20, eu tenho 10 anos a mais. Com 20 anos eu já fazia jiu-jitsu. E o Royce também fazia, mas o Royce era uma criança, né? O Royce, o Renzo, o Rillion, me lembro do Rillion correndo em volta do tatame de faixa amarela. Então, e a gente não tinha essa expectativa que o jiu-jitsu fosse conquistar o mundo, vamos dizer assim, né? Eu entrei no jiu-jitsu porque eu fiquei muito impressionado com uma situação, né, que eu já contei várias vezes, do mestre Rickson Gracie, enfrentando um havaiano, e aí eu falei, vou aprender isso aí para me defender, não era para
Não era esse jiu-jitsu como é hoje, né? Grandioso. Era um jiu-jitsu realmente que a gente entrava para poder se defender do karatê, do boxe, da capoeira. Era diferente, era um jiu-jitsu mais para vale tudo do que para esse jiu-jitsu que também é muito bacana, que esse jiu-jitsu de hoje é o que dá futuro para as famílias, né? Aquele jiu-jitsu antigo, eu digo que era mais coração, né? Um negócio mais de valentia, era outra coisa, era um pouco diferente, ao meu ver, né? Sim. E teve esse momento, eu acho que você foi um dos personagens aí que participou desse momento, dessa união, né? Da tribo do surf com a tribo do jiu-jitsu, né? Inclusive, foi uma das coisas que te conectou ao jiu-jitsu, né? Foi o que fez eu entrar no jiu-jitsu, mas o que acontece? Na verdade, os Gracies entraram no surf. Eles vieram para o surf e acabaram arrebanhando uma rapaziada do surf que se identificou, porque naqueles tempos a gente andava muito na rua, né? Eu vejo que hoje em dia, por exemplo, eu com 12 anos de idade já tinha uma prancha de surf. Eu ia para a praia sozinho. Né? Hoje eu tenho um enteado de 12 anos, ele nunca pegou um ônibus, é diferente, são outros tempos. Então, hoje tudo mudou muito e as mães não têm coragem de deixar os filhos irem para a rua, né? Tão novos, né? E eu acho que 12 anos, talvez até com 11, eu não me lembro bem, mas eu já pegava ônibus para ir para a escola, né, cara? Então, eu com 12 anos já tinha uma prancha de surf, né? Eu pegava onda. E ali já tinha outros lutadores que frequentavam. Eu me lembro muito que no Pier de Ipanema, que acabou em 74, acho que, se eu não me engano, foi 1970, 74, que o Petit, que depois se tornou um grande amigo meu, o menino do Rio. Hoje mesmo encontrei o cunhado dele, né? Eu sou padrinho da filha do Petit, do menino do Rio. Ele lembrou disso, o cunhado, ainda virei para minha mulher, tá vendo? Te falei que eu era cunhado, que eu era padrinho da filha do menino do Rio. E o Petit chamava um cara que era meio diferente na praia de Campeão. E o Campeão, depois que se tornou um amigo meu também, era o Helson Gracie. Entendeu? Então eu começava a ouvir, curioso, né? Pô, campeão. E eu via que ele não era campeão de surf, porque eu conheci os surfistas todos, os fera brava da geração acima da minha, né? E aí foi o Helson primeiro que eu vi assim, na rapaziada do surf, né? Depois o Rollins e o Rickson, né? O Roller veio bem depois, como eu disse, o Roller e o Royce tinham, o Renzo, tinham todos eles uma faixa de 10 anos a menos do que eu. Então, eles entraram primeiro no meu esporte, né? Que eu fazia desde criancinha, e depois eu entrei no esporte deles, que eles também faziam desde criancinha. E eu, por coincidência, uma época eu morei na Rui Barbosa, e naqueles tempos que a gente era criança, quando eu estava de férias, meu avô mandava eu brincar numa praça que tinha em frente ali da Rui Barbosa, ali na Baía de Guanabara, ali tinha até hoje tem um parcão grande. Meu avô morava ali e mandava eu brincar lá embaixo. De manhã e de noite. As férias foram todas nesse parcão. E ali eu comecei a conhecer os garotos dali, porque eu não morava. Foi quando eu fui morar com meus avós. E ali eu conheci o Rickson. Porque eu arrumei uma confusão com um cara de um prédio que era mais popular, porque na Rui Barbosa só tem prédio, vamos dizer, de granfino, né? Vamos dizer assim, né? E esse prédio era um prédio mais popular, que tinha na Rui Barbosa, que morava muita gente. E um cara lá que cismou comigo, um tal de Dentinho, nunca mais me esqueci, porque foi a primeira vez que eu tive que brigar com um cara 3 dias seguidos, ou 3 dias intercalados, não me lembro, mas foram 3 dias, de manhã, e ia para casa. Eu não falava nada pro meu avô, né? Falava nada, e de tarde meu avô, vai brincar no parque. Eu, já agoniado que eu ia encontrar o Dentinho, né? Pô, mas meu avô mandava eu ir. E quando o Dentinho estava no parque, o pau comia. E todo mundo conhecia o Dentinho há muito mais tempo, todo mundo ficava do lado do Dentinho, né? E o único que ficou do meu lado era o Rickson, porque o Rickson tem uma diferença para mim de 1 ano, né? Mais ou menos. E eu achava ele moleque, ele falava muito que tinha uns irmãos que... Ele falava assim, eu me lembro, ele falou, pô, eu tenho um irmão que encosta o pé na parede, pá. Ele já tinha um amarre de lutador, mas eu não sabia, porque para mim era um garoto falando alguma... Né? Eu nem tinha muito medo dele, porque eu era maior que ele. Meu irmão tinha medo dele. Meu irmão que era 2 anos mais novo que eu, porque naqueles tempos, eu com 10, ou 10, o Rickson com 9, meu irmão com 8, né, cara? Então, faz uma diferença. Tem uma época até os 20 anos faz muita diferença. Depois, aí, 20, 26, aí começa a ficar todo mundo no mesmo biotipo, mais ou menos, né?
Foi assim que eu conheci no Rickson. Então eu conheci essa rapaziada, mas eu só me interessei mesmo quando eu vi o Rickson pegando aquele havaiano lá numa confusão que teve com a prancha que o havaiano quebrou. Lá no Rio. O Byron Amona, né? Entendi. Foi assim. E falando até um pouco dessa época, eu até há pouco tempo eu tive com o Bocão aqui conversando, nesse outro projeto que eu tenho, o podcast. Conversando não, ficou ouvindo, né? Porque o Bocão não deixa ele. Bocão é pior que eu. Se ficar eu e Bocão, acho que ninguém começou de Sabá também. Começou de tarde e terminou de noite. Ah, com certeza. É muito. Não, e ele tem muita história, né? Viajou o mundo inteiro. É um da turma de cima, né? Eu tenho uma história muito bacana com o Bocão, que foi. Bocão sempre foi meu ídolo. A turma de cima do surf, né? Sempre foi meus ídolos, né? Uma vez eu saí numa revista de surf, eu não me lembro qual que foi, uma revista das melhor que tinha na época, eu não sei, Visual Esportivo talvez, não me lembro. E aí tinha uma foto minha dando um cutback no canto do recreio, uma página dupla, e embaixo tinham 3 ou 4 fotos, um cutback rasgado embaixo, e era o Bocão embaixo. Então eu estava na página dupla e o Bocão embaixo, né, cara? E muita gente achava que era eu também naquelas fotos, que era uma sequência, mas não era uma sequência. Quer dizer, eu saí numa foto grande e o Bocão, que sempre foi meu ídolo, né, desde moleque, saí das fotos embaixo, eu falei, nossa. Então eu vi que as coisas, a gente já estava todo mundo mais ou menos, eu costumo dizer que nós estávamos na mesma onda, mas cada um na sua prancha, né? Então, mas o fato curioso, cara, que ele falou, eu questionei um pouco isso, né, e quando a gente vou conversar com o Malibu, e você até inclusive falou comigo, né? Pô, sou na época ali de 70, 80. Enfim, nessa época aí a gente estava no meio da ditadura, né? Mas você fala também, você acabou de falar que você andava de ônibus quando era moleque e tudo mais, então as coisas eram muito diferentes também, né? Tinha um lado positivo aí também, né? Isso foi uma coisa que eu questionei o Bocão. Ele falou, a gente não era muito afetado, era mais um outro grupo e tudo mais. Mas enfim, você vivenciou uma época ali que todo mundo hoje, né, fala que era uma época horrível, enfim, né, cara? Então, assim, queria ouvir um pouco de você, a sua visão, né, e quanto isso influenciou, cara, esses movimentos, né? A gente está falando de um movimento esportivo, do jiu-jitsu, da luta e do surf, né? Mas o quanto influenciou isso tudo? Porque foi no meio de uma ditadura, né, que isso começou a surgir. O que eu me lembro dessa época, eu era garoto, né? Eu me lembro muito do arpoador, que o arpoador fechava às 6 horas da tarde, né? Que era, o exército tomava conta do... O arpoador era o seguinte, tinha uma rua que ia até o final, tinha um correio, lá no final tinha um correio, teve uma época até que teve o circo voador lá, né? Mas, na época da ditadura, o exército mandava todo mundo ir embora da praia às 6 horas. Eu me lembro o Mobral, o Fábio De Biasi, irmão do André De Biasi, a gente brincando ali, os caras do exército viu os soldados e mandavam a gente sair. Em 1980, se eu não me engano, ainda tinha um exército lá, o sentinela ficava lá em cima naquela ponta da praça, que hoje é uma praça, né? Eu tenho outras histórias também, muita história ali naquela área ali, né? Mas eu me lembro dessa época, por exemplo, na Praia do Diabo, que é uma praia, paralela ali, a praia, não paralela não digo, ela faz um link ali, né? Um link, um T, ela faz um T, final de Copacabana, aí depois vira para Ipanema. Nessa virada tinha a Praia do Diabo, e do lado da Praia do Diabo tinha uma outra praia, né? Então, se você pegasse uma direita muito longa, que a Praia do Diabo era para a direita, e caísse no meio da outra praia, com a praia colada, como se fossem 2 praias da Joatinga coladas, entendeu? Aí os guardas mandavam sair, de vez em quando prendia a tua prancha, era uma maior confusão, né, cara, aquela época do exército, mas como o Bocão falou que não foi muito afetado, porque a gente era afetado pelo esporte que estava começando. Eu comecei a pegar surf, né? Logo quando acabou as pranchas de madeira, né? Vieram os pranchões de fibra e os mini models, chamavam-se mini model. Eu me lembro que minha avó tinha uma situação boa, ela me deu uma prancha mini model, que se eu não me engano foi o Ciro, um shaper que tinha na época, um Ciro, ele me comprou uma prancha até 650 alguma coisa, cruzeiro, cruzado, não sei o que, cruzeiro, eu acho. 650, zero. E o Paulette, que era um surfista fera bravo, mais malandro lá do arpoador, depois o apelido dele era velha, né? Aí tem milhões de histórias. Depois lá na frente ficou meu amigo, mas logo no começo eu não conseguia aprender a pegar onda nessa prancha, que ela era muito rápida, né?
era uma prancha menor, né? E aí eu comprei uma outra prancha, que era uma grande, um pranchão, que era uma prancha Aquários, né? Quem era das antigas vai lembrar dessa prancha, que prancha naquele tempo era troféu, né? Então era uma prancha Aquários do Paulette, que ali com aquela prancha eu comecei a ficar em pé na prancha, né? Então foi uma época de ouro, né? De ouro, mas a gente realmente não foi afetado porque eu vi outro dia um programa, se eu não me engano, foi 70 e tal, né? E no final desse programa tem um senhor, né? Que eu não me lembro quem é. Eu acho que a minha rapaziada vai lembrar, minha memória não é tão boa, mas era um cara conhecido. E ele disse que tinha até um orgulho em dar volta na sociedade. O que era dar volta na sociedade? Enquanto todo mundo estava os militares tomando conta, né? Tinha algumas coisas acontecendo, né? A gente estava no mar pegando onda, a gente estava curtindo. Foi na época do Woodstock lá fora, dos Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, e aquelas bandas fantásticas que Led Zeppelin, né, cara? Então aqueles sons enlouquecedores que nem o Bocão outro dia eu vi ele falando, que eram orquestras, era uma arte, aquilo, uma coisa. E a gente viveu aquilo, Allman Brothers porra, sei lá, tanto som bom, cara, tanto música boa, e a gente descobrindo, né, cara, o mar, né, descobrindo o mar, um esporte novo, né, quer dizer, novo, já tinha sido antes na época da prancha de madeira, mas nós chegando com as pranchas, viajando o Brasil inteiro, né, cara, eu fui um dos primeiros aí, em 70 e pouco, na Praia do Silveira, Praia do Rosa, Praia da Guarda, eu tinha um filme. Quem filmou foi o Dado, irmão do Mac, mas eu acho que não se perdeu esse filme, né? Eu e o Petinho, o menino do Rio, pegando a mesma onda na Guarda, mas no meio da Praia da Guarda, num dia nublado, né? A gente ia muito para Laguna, a gente ficava realmente em Imbituba. Em Imbituba tinham duas praias, na praia de Imbituba e a praia a Praia do Porto, se eu não me engano, tinha um negócio de carvão, lá, uma mina de carvão. Pô, fazia a guerra de jogar carvão nos outros. Altas ondas, ali é que eu comecei a pegar onda bem. E depois Saquarema também, altas ondas em Saquarema. E a turma toda, garoto, assim, com 16, 17 anos, a ideia era ir para o Peru, né? E eu aos 18, 19, não me lembro, eu pulei essa etapa do Peru e consegui ir direto para o Havaí. Foi em 77 que eu fui para o Havaí. E fiquei pouco tempo até, porque naquela época, quando a gente saía do Brasil, a gente dizia que quem viajava e voltava rapidinho era filho de mamãe, né? E a gente queria ficar um ano. Eu não fiquei um ano, né? Fiquei só 3 meses, né? Tive minhas razões na época, mas 3 meses, né? Até hoje foi a viagem mais longa que eu já fiz na vida, mas naquela época era uma viagem curta, de playboy, né? De viagem, sair do Brasil para ficar apenas 3 meses. Então tem várias histórias, né? Com Paulo Proença lá no Havaí, tem muita história, peguei onda. Eu me lembro uma vez que eu vim em Sunset, peguei o avião de Sunset, mas estava pequeno. Mas eu estava chegando no Havaí, então eu estava querendo entrar dentro d'água. E realmente estava pequeno. E eu peguei aí, eu cheguei na beira da água, o Paulo Proença, que era um surfista fera braba, que quando ia para lá ficava um ano no Havaí. Ele falou: aí, Malibu, vai chegar no Rio, vai chegar no Brasil, vai dizer que pegou Sunset. Me sacaneando, né? Porque o mar estava bem pequeno nesse dia, mas peguei mar grande lá, peguei mar de 8, 10, né? Nunca fui de pegar onda mais de 12 pés, eu acho que já entrei no máximo no mar de 12 pés na minha vida. Quem pegava onda grande mais na minha época era o Renan Pitangui, o Rogério Broca, o Cauli mesmo, que era um surfista feríssima aqui no Brasil, ganhava todos os campeonatos, chegava lá, acima de 6 ele não entrava. O negócio dele era a onda menor aqui do Brasil mesmo, a onda realmente era bem diferente daqui das ondas do Brasil. Então, vivi isso aí tudo na época do militarismo, né, cara? E nem vi militarismo direito. Eu vi foram os militares na Praia do Arpoador, né, tomando conta, era um lugar que eu morava ali, né? Foi um lugar mágico, eu vi os surfistas descendo aquelas ondas lá da pedra do pontão do Arpoador. Então eu posso dizer que vi o jiu-jitsu começando também para gente da Zona Sul. Depois vi a Asa Delta começando também, muitos amigos. Vários movimentos, né, cara? Vários movimentos. Exatamente. O jiu-jitsu, né, o voo livre. Enfim, e movimentos de moda também no Rio começaram a surgir nessa época. Exatamente. Movimentos culturais de música e tudo mais surgiram nessa época também. Então, assim, foi uma época rica, né, de novos movimentos. Muito rica, muito rica. Principalmente o Rio de Janeiro.